Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. 7 horas, 3 minutos. Chuchuzinho, se quiser deixar o ar, pode deixar o ar. Se quiser desligar o ar, pode desligar também. Porque hoje está uma temperatura legal, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Acho que temos 20 graus de temperatura. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, já com o professor Enio e o Maurício, e esperando o Leucir da Lastra, que nas horas vagas, em tempos idos, se não me engano, nos anos 80, acho que foi nos anos 70, final dos anos 70, foi ponteiro esquerdo do Esporte Clube Internacional, vindo de Passo Fundo. Leucir da Lastra, grande figura. E uma certa oportunidade, não faz muito, há uns 2 anos, foi atropelado andando de bicicleta em Porto Alegre, quase morreu. Mas vem cá, e volta mais um ano. O cara esteve aqui no Cadeira Cativa com o troféu de melhor treinador do campeonato. Sim. E tu conta que ele foi atropelado? Foi atropelado por um... Sim, mas o cara foi o melhor treinador do Campeonato Gaúcho, treinando sem ser treinador da dupla. Não, mas não faz mais tempo. Faz mais de 3 anos. Então faz 4. Não, faz mais. Tá bom. Faz uns 6, 7 anos. E quando é que ele foi ponteiro do Internacional? Faz uns 30 anos, 40 anos. Bom, estamos abrindo aí o nosso Cadeira Cativa. É final de semana importante, porque eu não entro nessa aí de que já se jogue a toalha no Campeonato Brasileiro. Eu até acho que o Inter devia colocar um misto bem forte, bem organizadinho, com o Nonato, com o Nico Lopes, tirar as tralhas, não é o treles, tirar algumas coisas que não contribuem com nada, para tentar ganhar do Goiás e chegar a 27 pontos. Mas também o Trellis, né? Também tirar o Trellis também. Não vai ganhar do Goiás, mas tem que botar ninguém. Tem uma super decisão quarta-feira. Tá, mas e aí? Como e Tem aí? 35 no elenco? Botar jogador de qualidade. Sim, sem chegar perto dos 13, 14, não. 15 que vão jogar. Não, mas isso aí eu concordo. Mas o Nonato, para ditar ritmo e tal, eu colocaria. Porque o Nonato. Eu acho que o Nonato tem problema de ritmo. Não, o problema do Nonato é o seguinte: ele agora está na reserva do Bruno Silva. Ele agora é a terceira opção. Por quê? Porque o Bruno Silva só foi contratado para jogar contra o Flamengo. Não é verdade. Desculpe. Mas é respeitosamente eu discordo. Mas por sinal não precisava, professor. E eu até vou dizer, eu até gosto do Bruno Silva. Não me enquadro entre aqueles que abominam, que não joga nada, que não foi mal no Cruzeiro, que foi mal no Fluminense. Agora, tendo o Nonato e não colocando o Nonato, só se justificaria a contratação assodada do Bruno Silva. Podiam contratar em janeiro. Não. Mas não, em janeiro é que não podia contratar. Mas o Edenilson... Hoje agora com emergência vale. Mas se é para colocar um jogador no sacrifício, como o Inter fez com o Edenilson, então coloca o Bruno Silva. Não, ele foi contratado para jogar esse jogo. Não. Mas o professor ficou escancarado que ele foi contratado para jogar esse jogo. Não, ele foi... Ou ele jogou em Fortaleza para ganhar ritmo de jogo, para jogar contra o Flamengo. Luiz Carlos Reck, que sabe muito mais que eu de futebol. Não. Olha aqui, foi contratado porque não se tinha certeza de que o Edenilson se recuperaria. E não tendo certeza, joga o Nonato. Não, deixa eu só terminar. Então, assim, uma contratação por 3 meses, o Internacional tem 3 meio-campistas titulares lesionados, voltando de lesão. O Inter gosta do Richelli. Hã? O Inter gosta do Richelli. Pode gostar. O Inter sabe que o Richelli é um jogadorzinho. Sabe. Tanto sabe que contratou o Bruno Silva. Não. Mas sempre renova o empréstimo do Richelli, professor. Sempre não. Agora vamos ver. Aí é que entra a nossa discordância. Porque se o Nonato já está afirmado, e para mim está, joga o Nonato. Não precisa o Bruno Silva. O Richelli fica de reserva. Não, mas esse é o Marrec. Se jogar, digamos, o Edenilson não se recuperou. O Internacional tem 2 jogos importantes. É lesão muscular. Ninguém sabia exatamente como ia se comportar. Não tinha que ter posto o Edenilson. Depois contratou o Bruno Silva de jogar. Claro que tinha que ter posto o Edenilson, um dos 2 ou 3 melhores meio-campistas do Brasil. Jogou nada.
Não jogou nada. Ainda entregou o primeiro gol. Não jogou nada. Entregou o primeiro gol, porque estava sem condição. Não. Ele, comparado com ele, não foi tudo isso, mas comparado com o nível brasileiro, ele foi bem. Ele, comparado com o Bruno Silva, ele foi muito bem, obrigado. Opa, Bruno Silva. Claro. Ele, comparado com o Bruno Silva, ele é... Então, para que contratar o Bruno Silva? Porque ele poderia não poder jogar. Aí joga o Nonato. E além dele... Tem reserva tem. Quem mais tem reserva? O senhor citou o Richelli? Mas o Richelli ele já descartado. O Zeca no meio? Ah, não. Mas aí é invenção. No jogo mais importante. O Bruno Silva é invenção também. Não, o Bruno Silva é da função. Não é por 3 meses. É uma contratação por 3 meses. Coincidentemente, não foi para lhe copiar, eu e nem o senhor me copiou, nós não combinamos. Eu disse na Grenal, até porque o Flávio Dalpisol, quando anunciou a contratação do Bruno Silva, deu-lhe um pau, dizendo que não tinha a menor condição, que era uma péssima. E eu ouvi aquilo e não concordei muito, e no outro dia tive a possibilidade de dizer, olha, eu respeito as posições, porque nós temos que respeitar todas, até as esdrúxulas, que não é o caso do Dalpisol. Mas eu acho que a contratação, por ser 3 meses, por estar com essa bronquite aí do Edenilson, ainda vá lá. Né? Mas eu entendi que o Nonato ali perdeu um pouco de prestígio. Porque, na dúvida, ia jogar o Bruno Silva. Não. Ia jogar o Bruno Silva. Ia jogar o Bruno Silva. O que pesou nisso... Não iam contratar o Bruno Silva. Iam contratar o Bruno Silva, sim. É que as apaixonites agudas eu tenho... Não tem nada a ver com paixonite, tem a ver com... É paixonite aguda. Faz 3 anos que o Inter quer contratar o Bruno Silva. Um time que há 2 anos atrás estava na 2ª divisão, esse time chegou nas quartas de final da Libertadores da América e vai jogar contra um dos 2 grandes milionários do nosso futebol. Um time que gasta como ninguém, só o Palmeiras no Brasil. Jogar contra... Olha, pega a escalação do Flamengo, é constrangedor. E o Internacional vai deixar de contratar um jogador por 3 meses para jogar mais reforçado? Se o Internacional estava, antes do jogo com o Flamengo, a 5 jogos de ganhar Libertadores da América. 5. E vai arriscar de ficar com o Richelli na reserva e mais ninguém. Mas o que é que ele garante que o Bruno Silva vai jogar muito mais que o Richelli? O Richelli era famoso lá no Nordeste, o Tite, na primeira convocação, ia convocar o Richelli. Bom, mas isso, ele era. Agora, tu aposta... Mas o Bruno também era. Mas tu aposta... O Internacional... E está falando que ele defendeu a contratação do Bruno Silva. Pois é, por isso que eu não te entendo. Não, mas para entender. Ele foi contratado e treinou um dia antes do jogo contra o Flamengo e o Nonato foi reserva dele no treino. Sim, por quê? Porque o Internacional tem alguma rejeição com a gurizada. Não é rejeição. Não é verdade. Botaram o Nonato. O Renato também, que é cantado em prosa e verso, só bota os guri na última. Botaram... E depois firma. Depois firma firmou o Jean-Pierre, firmou o Matheus e firmou o Everton. O Everton precisou 3 anos para ser titular. O Odair colocou... O Jean-Pierre precisou fazer gol de falta contra o Botafogo para o Renato engolir ele. E o Matheus Henrique precisou fazer mundos e fundos. O Odair colocou o Nonato contra o Palmeiras. Assim. Não. Paulo Roberto Falcão barrou Carbone e Tovar. Hã? Olha, isso com todo respeito. Até tu tá rindo dessa. Claro que eu citei o extremo. Eu citei o extremo. E o Pelé barrou quem? Mas para um pouquinho. Isso não é exemplo. O Pelé com 17 anos estava na seleção. O Matheus Henrique não tem qualidade técnica. Do nível do Falcão? Não. Não, mas eu não falei do nível do Falcão. Pois é, então. Do nível do Falcão, acho que não tem nenhum. Não, porque tu usou o exemplo do Falcão, então. Eu usei o Falcão porque o Tovar era de seleção e o Carbone era de seleção. Aliás, a dúvida era saber qual dos dois ia. E o Falcão. Em 73. E o Falcão foi o maior meio-campista da história do Brasil. Mas era um gurizinho. Mas era um gurizinho que era o melhor jogador do Brasil. O professor ia jogar o Bruno Silva. Não ia. Treinou um dia antes. Treinou porque... E foi a Fortaleza para pegar ritmo. Treinou porque o Nonato porque o Inter adora volante. Não, porque ele precisava se entrosar com os titulares. E vou dizer... Professor, o Nonato ir mal contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil não influenciou nada nessa escolha?
Não foi ali que o Odair viu, não, o Nonato não tá pronto para esse tipo de jogo? Eu acho Porque que depois daquilo ele vai para reserva, volta o Patrick e ele vira a terceira opção. Não, o Patrick é titular, o Nonato ainda é reserva. O Nonato, Mas já inverteu isso aí, né? Já inverteu? E desinverteu pelo desempenho. Por esse jogo? Não só por esse jogo. Pela convicção do treinador, que tem razão. Neste momento, Mas até... o Patrick é mais útil. Isso não é descartar o jovem. Agora, é professor, fazê-lo subir. Parei, deixa eu só concluir. É fazê-lo subir aos poucos. Lógico que tem um. Aos poucos, mas não precisa 3 anos, né? Hã? Depende do jovem. Ele está treinando desde Atibaia, no meio do ano passado. Alguns precisam. Alguns precisam. O Iago, lateral esquerdo, nós vimos. O que nós vimos? Se não dessem moral para ele continuar, ia jogar essa lesma. Aliás, ia jogar o Wendel. Sim, e jogou ele por quê? Jogou porque o Wendel é muito ruim e não tinha outro. É isso. Não, mas não considera o Wendel muito ruim, não. Bom, podem não mas considerar, o Zeca vai tomar eu estou dando a minha opinião. Não sei se o Zeca vai tomar a vaga, se ele virar galo cinza, porque aqui no Rio Grande do Sul tem que ser galo cinza para jogar. Mas, Rec, tu fala dessa questão de convicção e de gurizinho e tudo mais, a gente não pode esquecer que o Matheus Henrique só ganhou espaço no time do Grêmio porque o Cícero não aceitou reduzir o salário. Senão o meio campo do Grêmio era Cícero e Michael. Obrigado, Maurício. Muito obrigado. E eu defendi a contratação do Cícero pelo mesmo motivo que defendia do Bruno Silva, concordando com o senhor. Não tem porquê, por um detalhe, deixar de contratar um jogador ou deixar de conseguir uma conquista. O que eu contesto é o seguinte, para que então colocar um cara meia boca como o Edenilson? Eu não colocaria. Porque ele é o melhor meio-campista do Brasil hoje. Só por isso. Então, está aqui um treinador... Mas estava balhado. Que balhado? No primeiro gol do Flamengo se viu. O quê? O cara fica instável quando ele está meia boca. Mas como fica instável? O cara driblou 2 jogadores e perdeu a bola para o terceiro. Isso faz dele instável. Para ele ver o desempenho dele no jogo inteiro. Ele perdeu. Mas os gols do Flamengo fizeram com que a zaga do Inter, que alguns diziam que era a melhor da América do Sul, virasse uma zaga comum? Não. Quem nas disse análises? isso? Não. Qual foi o debilóide que disse? Olha que teve vários. Mas vem cá, se nós vamos começar... Os caras estão dando pau em Kahneman e Jeromel mas também. se nós vamos começar... Estão querendo o David Braz titular. Se nós vamos O Leocir está só ouvindo, daqui a pouco ele vai falar. Se nós vamos começar a comentar cada bobagem que os teus amigos da imprensa dizem... Não, bom, pode mas não foi só da imprensa. Pode me incluir junto. Não, o que eu estou querendo dizer é que, assim, é óbvio, vem cá, hoje com as redes sociais, se diz um monte de bobagem. E eu faria 5 anos de contrato com o Odair, porque o Inter não sabe contratar técnico. Uma vez ia contratar o Leocir, ia contratar certo. Aí vai... Aí acertar. O futebol para frente, bonito e tal. Bom, mas aí é o seguinte, Boa noite, Leocir. Boa noite. Só uma coisa. Eu faria 5 anos de contrato. Eu não trouxe as armas, viu? Porque tá calorado aqui, velho. Eu não trouxe nada, só mas escudo. É sempre assim. É só escudo e deu. Viu, Leocir? Aqui fecha o pau sempre. Eu faria... Deixa eu só dizer uma coisa pro Leocir. 5 anos de contrato com o Odair. O Inter só sabe contratar o Abel. Antes que tu chegasse, eu estava lembrando que tu estivesse no Cadeira Cativa com uma taça enorme na mão de melhor treinador do Campeonato Gaúcho. Tu ganhasse sem estar treinando a dupla Grenal. Eu nem me lembrava mais disso. Faz uns 6 anos, 7. 2011. Viu como é que eu estou? Faz 8 anos. 8 anos. Só queria dizer que fazia 2 ou 3, professor. Não, eu quis dizer que era muito mais importante do que dizer de que ele foi atropelado, não, eu falei ou que ele jogou no Internacional na década de 80, é o fato de que há menos de 10 anos ele ganhou o troféu de melhor treinador. O senhor completou o meu arrazoado. Eu estava brincando com o Leocir aqui, porque senão daqui a pouco... Né, eu falei que o Leocir jogou no Internacional no final da década de 70. Não, de 84. De 84? 84. Então eu já estava quase trabalhando. Eu comecei em 85. Quase trabalhando? Como? Quase trabalhando em rádio. Em rádio? Mas antes tu já trabalhava. Mas eu já estou aposentado há horas, para o senhor ter uma ideia de quanto eu trabalhei nessa hora. Quantos anos tem? Eu tenho 55. Não, mas tu está na nova Previdência. Previdência, tu não vai se aposentar.
Já me aposentei. Vamos tirar. Já faz 3 anos. Muito novo, é muito vergonha. novo. Não tem que morrer para É depois se uma vergonha. aposentar. Mas, não. Mas não precisa se aposentar com 52 anos. É isso aí. Isso é uma vergonha. Concordo. 52. Contribui pelo máximo para ganhar uma merreca. Mas é. A vida inteira contribuindo pelo máximo para ganhar essa Se merreca. aposentar com 52 anos. É antes que me tomassem a aposentadoria. Bom. Porque agora velho é trabalho. Mas 52 é velho. Eu já estou velho, já. Eu trabalho desde os 8, vendendo pastel e tudo mais. Dando rosca. Também, Tá um bom. pacote. eu estava numa discussão. Acho Comprava que pastel e ganhava uma rosca, professor. Só para Exatamente. entender. A 4 pastéis ganhava uma a rosca. discussão que estava aí antes ali, eu tenho duas colocações para fazer. Tanto do lado do Grêmio, né? Eu acho que o Jean-Pierre, do lado do Jean-Pierre, ele só teve a oportunidade também porque o Luan deu essa possibilidade, certo? E para mim o Luan é melhor que ele. E o Cebolinha só teve uma chance na seleção brasileira porque o Neymar se machucou. Então tudo Mas é uma estava no coisa... grupo. E o David Não, mas Neres. não ia entrar. Não ia entrar. O David Neres jogou mal. Claro, o reserva do Neymar Ele nem era o era o David reserva. Neres. Jogou mal. O Everton, o primeiro que entra, não corresponde, entra o David Neres, também não corresponde e volta, E volta o Everton. Eu Porque sei ele você- entrou no jogo bem depois. E cá você não entre ainda nós, disputa. É. desculpe te Sim, interromper. não, que é isso. Silvinho Esse é- era teu titular, né? Silvinho, eu sempre confundo. O Mancha. Sabe por que eu confundo 2 períodos? O reserva do Lula era o Lino, que era um baita ponteiro, e tu era o reserva do Silvinho. Todos são meus amigos. Tá em Portugal. né? Melhor que o David, Silvinho. Silvinho tá. melhor que o David Neres e que o Everton é o Bruno Henrique. Estamos de acordo? Do que o Everton, eu acho que o Everton é melhor. Não, eu acho concordo. mais. Concordo. Eu acho que ali fez sucesso já na Europa, voltou. Baita jogador. Baita jogador. É um baita jogador. Muito rápido. Muito Ele rápido. tem uma presença diária. Ele fez os 2 gols. Alguns dizem, fez um gol de xiripa. Não. A presença dele foi intensa nos 2 gols. O segundo gol mostra o jogador diferenciado. Jogador. Ele tá, Matou o goleiro. A facilidade dele para bater na bola. E para um O pouquinho. senhor acha que o Trellis não faria aquele gol? Eu acho. Ele não estava sendo marcado pelo Enio Kaufmann. Vou fazer Ele uma- estava sendo marcado por quem está atualmente com o melhor zagueiro do Brasil. O senhor vai dizer quantos jogadores do Inter são os melhores jogadores do Brasil? O senhor já disse Só que o ele. Edenilson é o melhor meio-campista. Não. Eu disse é um dos melhores. Não. O Edenilson disse que era o melhor O melhor, meio-campista. ele é o melhor mesmo. Tá bem, então, mas Então já tem 2 o senhor tá melhores. muito... Mas é O por senhor tá ter... muito delirante hoje. Não estou delirante. É por ter estes jogadores vivendo esta fase que o Internacional está na semifinal da Copa do Brasil em vantagem depois do primeiro jogo. O senhor está de fraldão contra O o Internacional está nas quartas de final da Libertadores, tendo ganho todos os jogos que jogou fora, menos um, que empatou. Os outros todos ganhou. E que está, mesmo jogando muitos e muitos jogos com as reservas, em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Para um pouquinho. É por acaso? Não. É porque, nesse momento, há 3, 4 jogadores do Internacional iluminados. No momento iluminados. Especialmente o Paulo Guerreiro. Professor, e contextualizar também o que está fazendo também, uma coisa que eu prezo muito e eu vejo muito parte tática. Não sou especialista na educação física ou na parte física, porém eu acho que o nosso time, o Internacional, ele está fisicamente, quiçá, o melhor time do brasileiro. Fisicamente. Tá bem, né? Eu acho que ganhando muitos jogos, e aí eu vejo daí a parte tática, muitos jogos no final do jogo. Eu acho que tem vários compostos que agregou, além dos atletas, que são importantíssimos, mas agregou Rodrigo Caetano, agregou muito. Eu acho que ele conseguiu dar uma cara de clube assim, ó, e os atletas, respeito, porque quem não queira ver do Flamengo com uma moral, veio e deu uma sustentação muito grande. Boa. Claro, o Dair também. Para mim, as duas melhores coisas do Internacional, o Dair e o Rodrigo Caetano. E eu sou suspeito de falar do Dair porque é meu amigo e eu torço muito por ele. Então, acredito que ele
está fazendo um trabalho que poucos treinadores fariam. Poucos treinadores fariam. Eu faria contrato, estou falando sério, de 5 anos com o Odair. Com certeza. Pode renovar cada ano. É, porque Mas o não Internacional não sabe contratar técnico. O Inter sabe contratar o Abel. Mas da onde isso? É, mas qual é o Inter acertou, além do Muricy e do Abel? Mas, além do... O Celso é o quebra-galho. Ah, Tá aí, e vai para o outro lado, o Grêmio, Filipão, Renato. Né? Quem mais? O Roger. O Roger foi bem. Não ganhou nada. Não ganhou nada. foi muito bem. Foi mandado embora porque foi bem. Não, o Roger é craque. Super caráter. O Roger Ele é foi craque, mandado craque. embora do Grêmio, O trabalho dele não foi bom, professor. mas foi tão bom que Não, ele é mandaram ótimo, embora. ele é bom, ele é ótimo. Foi tão bom que mandaram embora. Eu acho que assim, o trabalho Então dele quer dizer em que- si, o trabalho dele em si, eu analiso nesse aspecto. Asfaltado. O trabalho dele em si é bom. Ele não tem gestão de pessoa, talvez. Não, mas E aí que tem que pesar as duas coisas. na porque- linha de pensamento do professor tem que demitir 19 técnicos do brasileiro todo ano, porque só um ganha. e só quem isso- ganha é bom. Não, isso não é verdade. Isso não é Porque o Renato verdade. pegou uma- Isso é mais Isso é uma falácia. Mas o senhor acabou de dizer que o Roger Roger não é bom porque não ganhou, professor. Não, eu não disse isso. Não é verdade, Maurício. Tu está até rindo. Tá? O que eu O disse... Roger é craque, O professor. que eu disse é que o Roger foi mandado embora do Grêmio, e aí eu fiz uma ironia, que a direção do Grêmio mandou ele embora. Por quê? Por que a direção do Grêmio mandou embora? Mandou embora por isso que o Porque Leocir... manda os técnicos tudo embora. Hoje não entrevistei o... Como manda os técnicos o tudo técnico embora? do Goiás lá, o René... Não, Não. Puxa vida, o que trabalhou com o Mano Menezes na seleção. Puxa... Ney Franco. Sim. Entrevistei o Ney Franco hoje, perguntando quando é que isso vai parar. O Internacional está ganhando agora. Não vai. Mas por que pararia? Ele estava treinando a Chapecoense. Ele perdia. Mandaram ele embora. É assim que funciona. Não, às vezes não. Qual? Esse do Fluminense, e o Fluminense fez certo. E eu vou te Quem dizer, que tem? quem derrubou o Fernando Diniz foi o VAR. Porque se dá um dos dois pênaltis, o Fluminense pelo menos empata. O Fluminense não ia ganhar do CSA. Sim. E ele não ia cair. Ele ia cair, O VAR não. derrubou. Ele ia cair, Não, ele perdeu 10 e Ia cair duas semanas E perigava depois. ganhar do Corinthians agora. Ia cair duas Empatou em semanas 0 a 0. depois. Você pega o Fluminense de hoje, atual, tu tem que, eu analiso tudo. E tem um entendimento nisso aí. O Fluminense tem jogadores que tenham qualidade técnica para jogar do jeito que ele quer jogar? Não. Porque ele não, Não tem tem. transição. Não tem transição. Ele joga acompanhado, desde trás, não dá um chutão. O time dele joga futebol, porém, envolve o time adversário, tem uma posse de bola fantástico, porém, não tem objetividade. Sabe tudo, o o Filipão, Leocir sabe tudo. O Filipão, por exemplo. É o mesmo problema que- O Filipão tem um time... Grêmio e Palmeiras. O Filipão podia fazer isso que o Diniz faz. O Filipão não faz. O Filipão joga sempre dando o campo ao adversário para que a velocidade e a bola aérea. Só. O Filipão faz isso. E tem um time de muita qualidade. Podia fazer o que bem entendesse. O Diniz, longe de julgá-lo, né? Talvez jogando no Fluminense com os atletas atuais, ele não tem condições de fazer aquilo que fez no Ituano, que teve 3 anos para trabalhar. Bem diferente que chegar num clube grande, que tem a obrigação de ter resultado imediato. Ele fez no Audax no Ituano. Foi no Ituano? Audax. No Audax e depois Ituano. É que é Ituano, né? Os dois são... Não, acho que não é. O Ituano não foi Audax. Não, no Ituano era o Doriva. Doriva. Doriva, É que o Audax era outro time. Antes. Então Audax, né? É, o Então, Audax. ele ficou 3 anos. E vou dizer assim, os 2 primeiros anos, eu acompanhei, ele não teve resultado expressivo. Teve no Campeonato Paulista, que é onde que ele se consagrou. No né? Atlético Paranaense ele tentou Não, implantar foi esse ele foi sistema e não mal. conseguiu. Ele queria que o Thiago Heleno saísse jogando. Mas, Rec, Que o goleiro que não jogava com os pés saísse jogando. o problema dele no Atlético Paranaense é que ele teve 4 meses de treinamento e começou com o jogo valendo. Aí o time estava sem ritmo no início. Porque Eu os jogos entendi influencia, isso, agora porque, vai porque Isso influencia. Pega todos os anos que o Atlético fez isso, 2013, eu tava lá.
O Atlético fez esse mesmo sistema com o Ricardo Drubski. Fez 7 rodadas com o Drubski e não deu certo. Trocou pelo Mancini e deu certo. Por quê? Ficar 4 meses o boleiro, atividade. o goleiro sendo mobilizado. Tu cansa o discurso? Tu gasta o discurso em amistoso? O que o Leocir disse é perfeito. Porque uma coisa é trocar a bola. Outra coisa é ter articulação. Ter um articulador, ter um cara que vai para cima. Que quebra transição, a linha, que quebra a linha. Um Luan, um Jean-Pierre, ou um Nonato até. Eu acho que... O tal do box to box que o Tite fala. Chama-se Edenilson. Edenilson também. Sabe jogar? E antes chamava-se Paulinho, na seleção do Tite. Ou do Corinthians, né? E o Arthur não consegue, porque ele não consegue entrar na área. Porque não é a característica do Arthur. Ele é baita meio-campista. Mas é outro estilo. Mas é que o Leocir quis dizer, só para ver se eu entendi, é que chega um momento que tem que parar com aquela coisa enjoada e tem que decidir o lance. Que é gol, que ainda é o que vale. E tu pode ter aquele posse de bola. Esse é o VAR, a casinha assim, né? Você pode ter que não fecha embaixo, casinha assim. Tu pode ter a posse de bola, mas se tu não tiver agressividade ao adversário, fica muito fácil. Muito fácil. E o Grêmio, quando não joga o Everton, tem uma dificuldade nesse aspecto. A frase do Omar Selaim é o seguinte: o Everton conserta os defeitos do Grêmio. E quando ele não conserta, acontece o que aconteceu contra o Palmeiras. 1-0 para o Palmeiras. Porque ele jogou 10 minutos o Everton contra o Palmeiras. Dos 5 do segundo tempo, porque o Palmeiras até os 5 do segundo tempo podia ter matado o jogo. 2 chances de gol em 5 minutos. Dos 5 aos 15, acho que o Everton ficou com vergonha. Diz, não, eu sou o cara que vou ter que resolver essa encrenca. E aí quase resolveu. Mas foi só. Mas você não vai ter todos os jogos o cara... Porque é inconcebível isso. Está sempre... Vocês acreditam que ele está indo por 60 milhões de euros para o Atlético de Madrid? Eu acredito que eu já sabia. Eu tenho um cara que eu sei quem fez a transação e tudo. E disse que vai ser vendido, vai ser vendido, vai ser vendido. Disse, não. Ele falou 2 coisas. Uma aconteceu já. Hoje me mandou a reportagem que aconteceu. E outra coisa, assim, vai acontecer isso. Já está fechado. E sabe que é o primeiro time que se falou? Mas os 60 Teve um outro que foi especulado, e aí se disse, estão especulando o time tal, que é o da Inglaterra, Sim. Né? O Manchester. Mas quem vai levar é o Atlético de Madrid. Sim, mas eu fiquei com isso na cabeça, mas não voltaram mais a falar. Porque tem Champions League, eles têm, né? Mas é que eles levaram o cara lá do Benfica. Contrataram um jovem, né? João. São 30 milhões para o Grêmio, não olho muito o futebol. São 30 milhões de euros para o Grêmio e 30 milhões para os sócios. João Félix. É um fantástico Obrigado, negócio. É que para o jogador e para o clube, tem um momento que tu tem que fazer. Se tivesse vendido o Luan, por exemplo, na época boa... Ele não quis ir. O Grêmio tentou vender para o Spartak. Independente disso. Mas se tivesse vendido aquilo lá, tinha enchido os bolsos, pelo menos, né? E assim, apesar que o Cebolinha, eu vejo um cara bem diferente, né? A cabeça, a caráter. E outra coisa boa é que ele só vai ser entregue no ano que vem. É que ele só vai ser entregue e o Grêmio só vai receber a grana ano que vem. Essa negociação do Atlético de Madrid com o João Félix custou 126 milhões de euros. E isso para o fair play financeiro... Provavelmente que vai... Existem 2 modelos que os clubes europeus estão usando agora. O primeiro modelo é levar o jogador por empréstimo com opção de compra obrigatória, já estipulado o valor previamente e tudo mais. Não, com opção de compra obrigatória, não. Com cláusula de compra Não, se é opção, é opção. Se é então, obrigatório... Cláusula de compra obrigatória. Então. Não, piorou agora. Por quê? Porque eu te pego emprestado e sou obrigado a comprar o final do empréstimo. Então, mas não é para driblar o... É para driblar o fair play financeiro. Fair play. Eu lhe pago 5 milhões para receber o Leocir emprestado no meu time e no final do ano eu sou obrigado a comprar ele. Que é o caso do Neymar agora. Sim. É o caso do Neymar, é o caso de outros tantos. O Mbappé, quando foi para o PSG, foi assim. Os clubes estão adotando essa lógica. Esse é o primeiro caso. Mas o Grêmio está faturando alto com os jogadores. Hein? E eu vou dizer o seguinte, que esse caso seria o melhor. Trabalho bem feito na base. Você vai comprar o jogador, mas o trabalho vem de lá, né? Vem de pessoas que estão fazendo um mapeamento do mercado. O Flamengo arrumou uma crisezinha desnecessária.
Teve que dispensar, não. O Cuejar não quis viajar para o Ceará para jogar contra o Ceará e o Flamengo suspendeu por tempo indeterminado o jogador. Porque o Flamengo não responde os anseios dele e as solicitações dele. É porque ele quer ser vendido. Ele quer ser vendido e o Flamengo tocou-lhe uma suspensão nele. Não joga contra o Internacional e ele já não tem o William Arão. O Flamengo não tem o William Arão. Então vai jogar o Pires da Mota. Pires da Mota. Isso, mas Pires falta da um... Mota. Vai recuar, vai botar o Gerson. Sim, vai botar o Gerson e o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. E para mim é pior isso. Porque o Jefferson joga muito. O Gerson Gerson. ele é um jogador completo, né? Meu Deus do céu. Ele marca muito pouco. A entrada dele... Não, marca menos que o outro. Não, aí nesse aspecto, sim. Professor, Mas ele é um jogadoraço. foi determinante o primeiro gol, por exemplo, que o Inter tomou do Flamengo, depois desequilibrou e podia ter tomado mais, tomou mais um, podia ter tomado mais outro. Você acha que ele sentiu o golpe ali? É normal, mas é normal. Cara, tu foi jogador, tu está jogando num estádio com 70 mil pessoas contra o clube mais rico do Brasil, contra o time de maior torcida do Brasil, longe, e que tem toda aquela fantasia de que vão nos roubar, porque o Flamengo vão nos roubar. Era para estar fora, né? Hã? Era para estar fora. Teve Não, aquele pênalti amigo contra o Emelec. Roubaram contra o Internacional? É? O Internacional foi roubado? Não. Ah, não, Mas então... Teve um lance que, se fosse na outra área, eu não sei se ele marcaria ou não. Aquela bola que o cara... Porque ali, aquele negócio de bater numa outra parte do corpo e bater no braço, tudo certo. Só que ali ele tira a ação do guerreiro. Ele faz aqui, ó. Sim. Eu não sei. Aquilo ali dá para discutir. Diego Real foi taxativo que não foi. Eu respeito. Que não foi. Por isso que o futebol... ali dá para dar. Dá para dar. Ele foi olhar no VAR e... Então... Mas porque ele queria... Não, mas eu acho que está certo. Não roubaram do Internacional. Então a pergunta do Leocir... Mas se puder dar uma força ao Flamengo, eles dão. Claro. Quanto o Emelec ia classificar. Claro que sentiu. É normal. O Sobis disse depois, nós sentimos o gol, claro. Eu acho que o Odair tinha que colocar o Nonato no lugar do D'Alessandro. Ou do Sobis e tal. Não, o Nonato inteiro, louco para jogar. Ou não tirar o D'Alessandro, já tirou o Sobis, não tira o D'Alessandro. Estava esbaforido, né? Não, deixa o D'Alessandro, vem cá. Agora, será que o Odair pensou antes no jogo da volta do que no término do primeiro jogo? Não, é que ele achou que podia fazer um gol, que o Flamengo estava cansando. Ele quis fazer o gol qualificado. Exatamente. E o seguinte, o Internacional... Que ele fez contra o Nacional, que fez contra o Cruzeiro, que não é o gol que na Copa do Brasil não tem qualificado, mas matou no final. Mas você viu que quando estava jogando lá o Wellington Silva, todo jogando o Sobis, Guerreiro e o D'Alessandro, o time não agrediu nunca. O time não tinha velocidade. Não, começou com o Wellington Silva. O Wellington Silva lá no Uruguai foi fundamental. Ele está entrando em tudo que é jogo. Tá, o Wellington Silva, ele entrou para fazer o quê? Quebrar a linha. Isso aí. E na primeira bola, se você lembra, a primeira bola que ele pegou, ele conseguiu ultrapassar o cara. Tomou a falta. Tomou a falta. A bola ficou um pouquinho para trás, ele tomou a falta. E o juiz nem marcou a falta. Não marcou a falta. E depois ele veio para trás e deram falta, ele fez falta no cara. Bom, só para atualizar, o Guerreiro conseguiu a liberação, o Cuejar está... suspenso pelo Flamengo, não foi por Ceará. O Grêmio tem proposta oficial pelo Cebolinha, que não recebeu. Tem uma especulação que seria uma proposta já pronta. O Grêmio nega. E a proposta seria dos 60 milhões para entregar só em janeiro. E o Duda Crefe, que não sabe mentir, em todas as entrevistas pós-jogo, sempre suscitou essa possibilidade. Sempre deixou viva essa possibilidade. Deixava claro que ele, até o dia 2 de setembro, seria vendido. Então, ele diz, olha, alguma coisa pode vir por aí ainda. Então, o Grêmio parecia que sabia e não ia entregar de jeito nenhum. O Grêmio tem 50%, né? 50%. E o empresário 50%. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Não, o empresário tem 30%.
E 20 dele. Não, Não, é que aí tem clube. parte do homem do arroz e Tem um 10% outro do empresário, Fortaleza. Aí você fez assim, ó, tu tem 50% de possibilidade de vender. Tu tem uma empresa, sócio comigo, eu quero comprar uma coisa, você não quer. Não tem como não querer. Olha Nós tem aqui, que fazer juntos. Não, mas aí pode também, se o Grêmio quiser, porque a multa é 80, daqui a pouco vai ganhar um pouquinho, por $1 milhão ninguém vai brigar. Pode ter certeza que se alguém tiver que perder alguma coisa, ganha no futuro. Ou o Gilmar Veloz, ou o Celso Rio. Só o homem lá do Ceará tem que mandar o dinheiro dele. Mas aqui, nesse telefone aqui, Opa, nesse, tem 3 percentuais do Everton. Tu tem 3% do Everton? Nesse telefone é Nesse Bitcoin? telefone. É Bitcoin, então? Tu tens 3% Não, não. do Everton? não, ele está dizendo que tem três pessoas. Tem 3 três. mensagens. 70, 60 e 50. O 60 é fácil de explicar, Rec. O 60 é porque estão contando os 10% do homem do arroz, porque ele não pode ter nominalmente 10% do Everton. O 60 é simples. O 70 é novidade, mas o 60 é simples. O Grêmio tem 60 e dos seus 60 passa uma parte para o homem do Explicar arroz. aqui é fácil, cara. Eu só queria fazer um esclarecimento, Rec. Não estou dizendo que tenha treta nem nada. Que quando Eu estou dizendo que tem uma confusão nisso aí. Rec, Tem quando, promessas extracurriculares. quando ali. tu disseste, Porque quando tu banca, também tu tem que ter um retorno, né? quando tu disseste que o Guerreiro foi liberado e o Cuejar são dois momentos, se refere a dois jogos diferentes. Distintos, é. Porque o Cuejar foi afastado deste jogo de quarta-feira E que o Guerreiro vem, foi confirmado no qual o Guerreiro contra o estava Cruzeiro. 200% confirmado. Isso aí, não. A dúvida era uma semana a mais, que o Guerreiro poderia não estar, e eu acho muito importante que se dê bastante destaque à declaração do treinador do Peru, que disse: eu não aceito pedidos institucionais, mas um pedido do jogador, Isso. eu respeito. Eu respeito porque é a vontade do jogador. Professor, eu ando meio mala ultimamente, professor. Eu vou deixar passar o ultimamente, Não, porque... Eu achei que você ia meu deixar o amigo. meio, professor, passar. Sabe mas que tudo bem. eu ando assim meio intolerante, sabe? Inclusive a lactose, tomo até aqueles remedinhos. Mas eu ando meio assim, Sim. ensimesmado. O que te ensimesmou? Eu ando assim falando comigo mesmo e nem eu ando me compreendendo. Poxa, Ver o que é o grau difícil. Pra de tu ver o- complexidade. Não, para tu ver o que a gente sofre. Isso aí. Tem que aguentar tudo isso aí. Sabe que eu ando assim meio, sempre meio desconfiado, eu ando meio assim. Sim. E de que tu tá desconfiado agora, Rick? Eu estava desconfiado dessa conversa do Paulo Guerreiro com o Gareca, Tu vê, né? porque demorou muito. Não demorou nada. Demorou. Não demorou. Eu acho que agora veio o desespero dessa derrota para o Flamengo. Não. E agora a única bala é o Cruzeiro. Não. Mas é porque se ficar fora vai dar crise. Não, E aí não vai dar aumentou a crise. pressão no Gareca. Não. Aí fizeram ele ligar de novo. Não. Olha, não te esquece. Não, É. não. Primeiro que não vai dar crise nenhuma. Primeiro que não vai dar crise. E segundo, ele já tinha ligado e o Gareca esperou até a data marcada para a convocação. Pronto. Acabou. Mas ele já tinha, o Inter tinha negativa. O Inter estava de O fraudão. Inter não tinha a negativa. Mas diziam abertamente pra O Inter já estava falando que ia botar um avião para ele voltar. Do Gareca não tinha. Em nenhum momento houve uma declaração pública do Mas que eu ando Gareca. desconfiado da vida. Ah, pois é, mas tu tá vendo pelo em ovo. Não, Tá vendo pelo em ovo. eu, por exemplo, Depois de quarta-feira, se não existisse uma definição prévia nos bastidores, o senhor não ligaria de novo? Mas não sou eu. Não, se o senhor fosse dirigente, o senhor não pediria pro Guerreiro, Guerreiro, Claro dá que uma não. ligadinha. Claro Piorou que não. a situação, Ele né? já ligou, já tá feito. Não piorou. Mas se É tu que não lá- recebeu uma Piorou a resposta situação, positiva, uma convicção. Mas tu não recebe a resposta positiva. Psicologicamente. E ele tem um prazo para responder. Não ele vai existe pensar, essa resposta. Vai pensar 3, 4 não, mas vezes. se eu equivale a conversa com o jogador, precisou ele ligar
3 vezes para convencer o Gareca, se o que vale é a palavra dele. Isso que ele não vai ter o reserva, que pediu dispensa também, que teve lá um outro problema, e não vai ter o Farfã também. E ainda assim concordou em liberar o Guerreiro. Por quê? Porque o jogador... Porque ele é o Pelé do Peru. E o jogador pediu. Não é porque o Rodrigo Caetano viajou, não é porque o Marcelo Medeiros viajou. Ele caiu de rendimento nos últimos tempos. Acho que ele estava preocupado também com essa situação. Eu não vi, o senhor viu ele jogar bem contra o Corinthians, eu vi ele jogar mal. E contra o Flamengo eu não vi ele jogar nada. Faltou. Eu vi ele tropeçando na bola, chutando no adversário. Não, mas só um pouquinho. Parecia até irritado. Mas contra o Flamengo, o Internacional jogou muito atrás. O Guerreiro ficou isolado. A maneira que o Internacional foi escalado e a proposta de jogo do Internacional, não tem quem jogasse ali. O Van Basten não jogava naquela situação, para pegar um grande centroavante. Também tem isso. O Internacional abriu mão. O Sobis entrou, o Internacional, na verdade, jogou no esquema, se é que se pode dizer assim, 4-3-2-1, sendo que 2 por dentro, que era o D'Alessandro e o Sobis. Agora, será que esse português puxador de tapete vai ser campeão da Libertadores? Não, ele vai cair quarta-feira. Ele vai sair da Libertadores quarta-feira. Tomara. Te lembra quando o Internacional levou 2-0 do Santos lá? Eu estava naquele jogo, eu e Haroldo de Souza, e um rapaz da Rádio Cultura de Santos, isso faz 22 anos. Hein? Faz 22 anos, isso foi em 97. O goleiro do Internacional era o André Dorin, pegou pênaltis aqui e tal. E aquele rapaz se balaqueando e tocando-lhe flauta. E eu e o Haroldo só passamos atrás dele e disse, cuidado, hein? Tem a volta. Porque o Inter estava bem em 97. Como o Inter está muito bem. Está bem hoje também. O Inter está muito bem. Era aquele time do Celso Rotti. Então, o Inter, foi o Arilson que Arilson, fez os 2 gols. Os 2 gols. O Arilson jogou uma enormidade e ele tinha bola para jogar. Que é o caso do D'Alessandro, do Sobis, do Guerreiro e até do Nico Lopes. O problema é que o Nico e o Sobis e o próprio D'Alessandro só está jogando no Beira-Rio também. O problema é que o Nico está com o Leocir entende mais disso. O jogador que é goleador, que é um bom atacante, e faz mais de 20 jogos que ele não consegue fazer um gol. 23. Então, esse jogador, ele vai ter muita dificuldade de passar uma bola. Ele quer... Se ele viajar, ele está fora do jogo de quarta. Ele quer... Não. Se ele viajar agora para Goiânia. Não. E se ele viajar para Goiânia e fizer um bom jogo em Goiânia, ele não pode confirmar a vaga na quarta? Por que ele viajaria para Goiânia? Não vai viajar? Mas não deve viajar. Mas para quê? Parede, Neilton, Wellington Silva, tá cheio de atacante para ir. Trellis, professor. Não, Trellis. Pedro Lucas. Pedro Lucas, deixa jogar. Mas eu acredito assim, ó, eu nesse jogo eu acho, e assim, tá muito cedo, que é a semana que vem que vão definir, né? Que o Dair coloca Nico Lopes no lugar de Sobis. Eu colocaria. E não tem chance do Wellington Silva entrar por ali? Eu acho que é o Nico. Olha, eu acho que é o Nico. Deus me livre. O professor tem implicância com o Wellington Silva. Não, estão brincando. Por quê, professor? Porque o Wellington Silva fez uma jogada boa. Que foi lá contra o no jogo Nacional. Contra o Nacional. Tu vê, a gente fala o Wellington Silva e na hora todo vem mundo aquilo. cita esse jogo. Porque é só aquilo. O que mais que ele fez? Ele não jogou bem nunca no Internacional. Nunca. Não, no final do ano passado ele jogou bem, tanto é que garantiu a permanência. Mas que jogou bem quando? Jogou. Mas não precisa jogar bem para garantir permanência no Inter. O Richelli estava lesionado, garantiu 15 vezes renovação de contrato. Não jogou. Esse rapaz nunca jogou. O Wendel, se quiser, ele já fala lá com o doutor Solano, esse que faz a aposentadoria. Pois é. Ele vai se aposentar no Inter. Então, eu acho que o Internacional precisa do Nico Lopes jogando. Precisa do Nico Lopes, não do jeito que ele entrou contra o Flamengo,
Entende? Mas ele entrou meio fominha. Não, meio é bondade tua. Ele entrou com tudo. Ele não passou nenhuma das bolas que recebeu. Ele tá bravo com Ele todo deu mundo. 0 passes, então, Zero passes. Leocir da Lastra, ponteiro esquerdo do Internacional. Uma coisa assim, que é importante, o atleta era titular. Você vai pro suplência. Aí você pega num jogos importantes. Entra 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. O que ele quer? Ele quer fazer a diferença. E aí ele se precipita, porque ele pode dar, quem sabe, um passe que posteriormente a isso, se ele desse o passe para o Guerreiro, o Elton Silva estava sozinho também, mas eu acho que o Elton estava impedido. Se dá para o Guerreiro faz o gol, o Flamengo também ia se abrir mais. E ele ia ter mais oportunidade de fazer o gol dele. Aí ele tinha mais oportunidade de fazer o gol dele. Porque ele está chamando muita responsabilidade quando está entrando. Ele está achando muita responsabilidade porque ele quer ser titular, ele quer voltar a jogar. Então, ele precipita uma coisa que podia ser mais fácil. Só não esqueçam que o Guerreiro, vários gols do Guerreiro, foi assistência do Nico. Foi. Ele não estava tão fominha como está dizendo o Leocir. É isso. É que ele está desesperado. Ele era titular. É isso. Ele era titular. Isso, ele está desesperado agora. É. Mas aí é o seguinte, ele também tem que parar de achar que não haverá o amanhã. Tem coisas que não precisa fazer todos os dias. E de uma forma assim... Mas é que esse rapaz já demonstrou de ter uma personalidade muito frágil. Veja, esse rapaz está no Inter há 3 anos, Rec. 3 anos. Ele se abate... O senhor acha que ele lembra o Fábio Pinto? Eu acho que ele é mais qualificado. Eu acho que lembra bem o Fábio Pinto, que também era muito bom jogador. A gente às vezes esquece. Mas um estilo bem parecido. Fábio Pinto, inclusive, foi escolhido, lembra? O melhor jogador da seleção sub-20. Da seleção sub-20. Na época não era sub-20, era júnior. Quando jogava o Ronaldinho. Isso. E ele naquele campeonato foi o melhor jogador. Não foi o torneio de Toulon, uma coisa assim. Teve algum... Mas essa idade aí, ele tinha 18, 19. Ele foi campeão daquela Copa São Paulo em 98 como o craque do time. Junto com o Odair. Junto com o Clayton, junto com o Manuel centroavante. Após a vinda do Guerreiro, ele fez acho que um gol, né? Não fez nenhum gol. Nenhum. Após a vinda do Guerreiro. Never. Quem fazia gol do Inter, quem era? Era ele, né? Porque aí eu vou entrar numa situação que eu acho que os dois não casaram, não que não se dão. Que talvez o Guerreiro tira o espaço que ele estava, ele aproveitando o espaço que não tinha o centroavante. E aí ele estava usando esse espaço e conseguia fazer os gols. Fazia com naturalidade. Não casou Guerreiro e ele, certo? Porque às vezes não precisa ser muito bons jogadores. Por exemplo, casou Jeromel e Kahneman. Como casou Cuesta e Boleto. Às vezes tem um jogador melhor no banco, mas o casamento... Mas a dupla não fecha tão bem. A dupla, eu acho que isso é importante também. Sobre o Fábio Pinto, que vocês estavam mencionando, ele foi destaque no Mundial Sub-17 em 97. Sub-17, é menos, mais novo. Colocando o Ronaldinho Gaúcho no banco, participou do Mundial Sub-20 em 98. Então, imagina, ele era destaque do Sub-17 em 97, em 98 ele joga o Sub-20 e foi vendido com 18 anos para o Real Oviedo da Espanha. E aí depois voltou, não deu certo na Europa e teve a carreira. Deixa eu ver o recado aí do Luiz que você vai curtir e vai comprar, porque estas são as melhores panelas do mundo. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim? Do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus,
este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento que você imaginar sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto. R$400 de desconto para você que ligar 4003-4220. Você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220. 4003-4220. Você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. É isso aí, mais saúde, mais ganho no custo-benefício, garantia de 2 anos e todo esse glamour que a Friggold dá para sua Como cozinha. Como é que tu acha que eu... Mantém escorpito, professor? É isso aí. Friggold. É isso aí. É isso aí. Não precisamos usar uma gotinha de óleo. O Lourenço Couto, na nossa live no Facebook, está dizendo... Tá bravo com o professor é mascarado? Não, ele está falando não de fazer... aceitou ele no Facebook. Está fazendo de fazer frutos do mar e pipoca na Friggold. Só quero registrar. Não foi esse que o professor não aceitou? Foi esse, ele reclamou no recado anterior, ele diz aqui, mascarado? Ele diz aqui, ó, professor Enio. Não, deixa eu ler o recado no ar, professor. Calma, o senhor se defender. Professor Enio, adicionei ele e ele não me aceitou no Facebook. Professor mascarou. Ele mesmo assim, ele ainda é o melhor dos convidados do programa junto com o Alaor. Eu só quero registrar que talvez, né, ele tenha... Eu acabei de abrir aqui o meu Facebook e realmente não há nenhuma solicitação dele, porque talvez... O senhor já deletou, o senhor já pagou a Não, eu não apago. Então manda de novo aí, Lourenço, que ele te aceita agora aqui no ar. Só cuidado para mandar para o Enio... Não manda nudes para o professor, pelo amor de Deus. @unificado. E não para o Enio Kaufmann Hotmail, que esse eu não vejo, realmente. Então ele pode ter... São dois perfis do professor, ele deve ter convidado errado. Entende? É só mandar para o Enio, @unificado, que eu vou ficar muito honrado de aceitá-lo como amigo. No Facebook não tem arroba. Não, mas pesquisando pelo e-mail pode achar. Ele acha pelo e-mail, por isso que eu estou dando o e-mail certo. O João Carlos Silva está dizendo que o professor mitou no programa. Mitou. Porque ele disse que estava te perdoando, que estava ultimamente mala, e ele diz, o professor mitou porque falou isso. Não, mas eu ando meio me sentindo mala, sabe? Ando assim meio... Por exemplo, essas festinhas... Tá tudo bem demais com a dupla Grenal, né? Não tem uma crise, não tem crítica, né? Já esteve melhor, né? Não tem gangorra? Já esteve melhor. Não. Já esteve melhor. Tomaram uma chinelada aí, um em casa e outro 2-0 no Maracanã. Pelo amor de Deus, mas vamos reverter. Realmente tu anda... o Grêmio perdeu pro Palmeiras. E aí? O pessoal ganhou do Palmeiras há pouco tempo. O pessoal tocou 2 no Palmeiras aqui. Sim, perdeu lá. Perdeu, acontece, são dois então, grandes... Então, quer dizer que o Grêmio vai perder as duas, é isso? Eu estou dizendo que são 2 grandes times e que não é nenhuma crise o Grêmio perder Palmeiras ou o Internacional perder Flamengo. Mas é uma decepçãozinha, professor. Mas imagina que a dupla Grenal... Estava indo tão bem, 30 do segundo tempo, 0-0, tudo assentado, os caras já desesperados, já estavam começando a errar. A dupla Grenal... E tá aqui quem defende o Odair de A a Z, eu acho que tem que fazer 5 anos de contrato. A dupla Grenal está tão... O Abel já está velho, a gente só sabe contratar o Abel. Mas com o Abel quando fizeram 2 anos, não cumpriram? A dupla Grenal está tão maravilhosa, a dupla Grenal está num ano tão iluminado, que são os 2 únicos, sublinha-se, únicos clubes do Brasil. O Grêmio já lhe convenceu esse ano?
Hã? O Grêmio já lhe convenceu? Mas ele não precisa me convencer. Mas Marreque, o Grêmio está na mesma situação do Internacional. É o único clube, junto com o Internacional, que está jogando Copa do Brasil. Não, o Grêmio joga 2. O Grêmio não está jogando 3. 3? Campeonato Brasileiro, o Grêmio entra em campo. Mas está disputado. O Grêmio está jogando para não cair. Como jogando Está com 4 pontos de poupança em relação ao Cruzeiro. Bom, mas ele está Cruzeiro que toma ali pau, feito mas bicho, escuta, feito porco na lavoura. Ele põe o time e às vezes ganha. Vem cá, lembra quando o Grêmio estava mal na Libertadores e depois começou a ganhar? E só tinha um cara que acreditava Tu nisso. tem alguma dúvida? Eu. Tu tem O Grêmio vai classificar. Tu tem alguma O Grêmio só dúvida dependia dele. que o Grêmio, quando começar a botar os titulares no Campeonato Brasileiro... Tem. Pois Eu lembro do São Paulo, eu lembro do Internacional, eu lembro São de Paulo vários. caiu. Quando quer. Mas às vezes não dá Caiu? tempo. O Inter não deu tempo de salvar. Não, mas como não deu tempo de salvar? Claro que dava tempo de salvar. É que o Internacional foi mal o ano inteiro. O Grêmio está indo mal com as reservas. O Grêmio não está indo mal com os titulares. Só quer ver como eu ando chato, professor? Eu, por exemplo, se sou o presidente do Inter, ligo para o Fernando Carvalho, para quem organizou a festinha essa de 2006, 2010, e digo, só depois do dia 5 de outubro, senão não contem com a minha presença. E não libero os sobres para participar de festinha. Sim. Até porque o Internacional não nasceu em 2006 e não cresceu em 2010. O Internacional nasceu em 1909, foi campeão brasileiro invicto em 79 e outros que tais. Felizmente, tu não é presidente do Internacional, né? E o Internacional pôde fazer... Eu acho que festa é depois. Depois de quê? Depois de jogar. Mas como então? Festa só em janeiro. Não. Dia 5 de setembro não teria problema. Por quê? Porque já estaria classificado. Ué? Já terminou a fase da Libertadores e terminou... Marreque... Mas então que seja em janeiro. Só um pouquinho. Então que seja em janeiro. Depois do dia 4, uma semana depois, tem a final da Libertadores. E o REC quer fazer uma festinha. Não. Uma final não. Sim, tem senhor. Semifinal antes ainda e dá um espaçamento. Não, da Copa do Brasil... Eu estou falando desta fase. Mas eu estou dizendo que depois do dia 4, quando termina... Não faz então. Eu chutei uma data. Pois não faz em dezembro. Antes do jogo contra o Flamengo. Mas aí vai ser antes do Grenal. Não, antes do Grenal, jogo com o Atlético. Eu teria pedido gentilmente que não fizessem festa. Mas até porque senão a torcida do Grêmio acaba tendo razão, que o Inter nasceu em 2006. Mas por quê? Por que ele tem que estar comemorando toda hora esse troço? Porque o Inter ganhou em 2006 o seu primeiro grande título internacional. Porque até 2006, eu, como torcedor do Internacional, fiquei ouvindo flauta de que o Grêmio tinha... isso para ti não te importa. Tu não é torcedor, Mas o Internacional foi campeão invicto de 79. Faz 40 anos. Isso já está com bodas de esmeralda. O que isso tem que ver, Rec? Porque tem que comemorar. Mas o que isso tem que ver, comemorar todos os anos. O fato de não ter... O Inter foi campeão em 2006, 2010, tem que comemorar todo ano. Para evidenciar que aquilo aconteceu? Não. Mas aquilo o Internacional aconteceu. É um time de todos os anos. Mas aquilo aconteceu quando o Grêmio comemora que o tricampeonato da América... Não vejo comemorar no meio de grandes decisões. Não vejo comemorar. No meio de grandes decisões. Podia comemorar no meio da Copa América. Eu critiquei quando o presidente Pífero viajou junto com a Patato para a Europa, que eles tinham que viajar era para o México, para preparar o jogo contra o Tigres. Foram lá com essa papagaiada que estavam fazendo uniforme, não sei o quê. Não tinha que viajar, eles tinham que ir para o México. Eu vejo assim que não Eu critiquei não precisa, antes de acontecer a tragédia. Sabino, acho que não precisaria comemorar essas comemorações não nessa data, pode ser de outra data. Mas é óbvio. No meio do gauchão ninguém quer comemorar. Porque não é o aniversário. Senão comemorariam no meio do gauchão. Não. Sim. Aniversário se comemora no aniversário. Tu vê que coisa nova que eu estou dizendo. Que coisa nova. Pô. Vocês não imaginam como eu pensei para chegar nessa brilhante conclusão. Mas não foi na data. Foi na data, sim, senhor. Foi na data, sim, senhor. E até eu tenho dúvidas em saber quem foi que bancou a festa. Eu não sei quem foi que bancou a festa. Fizeram uma vaquinha, sabe? Já voltamos.
A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja a casa própria ou o carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. A Ubra TV tem mais uma forma de ficar perto de você. Acesse twitter.com/ubratv. Siga e fique sabendo os principais destaques da nossa programação. Ubra TV no Twitter, mais uma forma de você interagir com a TV que você segue. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, 8 horas, 3 minutos Agora e meio. podemos comemorar alguma coisa, tu achando bom? Professor, eu tenho um bom lugar para comemorar no fim do ano, por exemplo. Dá uma sugestão para o presidente Carvalho que organiza, lá na Praia Lagoa Cortada, lá em Gaivota, Santa Catarina. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Só falar com o Laíri lá que vai sair negócio. São muitas emoções, todos os tipos de esporte você pratica lá e tem segurança, liberdade, dá para deixar a chave na porta do carro, na porta da casa, não tem problema nenhum. Deixa eu falar de portas prontas. Já se foi o tempo que tinha que pregar a porta, que tinha que montar com fechadura, com batente, com guarnição. Já se foi esse tempo. Tá aí, ó. Já vai montadinha a porta. A marca tá aí, a Brilar e Pormadi, que são portas extraordinárias, únicas, né? Guarnições reguláveis. Se foi o tempo do prego, né? Tem borracha amortecedora, aquele negócio de dar susto no cara, bum, bate a porta. Não tem mais esse negócio. Isso aí é portas de primeiríssima Tramela qualidade. Não tem mais, né? Tramela, isso é da nossa época do interior, lá, tudo de Passo Fundo e eu de Lagoa Vermelha, né? Então, em Gravataí, em frente ao shopping, e aqui em Porto Alegre, na Protásio Alves 2103. Está aí, ó, só portas. Está aí o telefone, Protásio Alves 2103. Se quiser, pode dar manda um WhatsApp, ou quiser ligar agora, já para incomodar o Maurício lá, o Leonardo. Não sei nem quem é que vai atender. Mas, de qualquer forma, está aí a pedida, só padrão assim, ó, extraordinário. E o preço não é o que você está imaginando aí. Ah, deve ser caro. Não, caro é o ruim. Tá? Porta maravilhosa, né? Até porque se é para anunciar porcaria, não anuncia aqui. Né? Então, essa porta é diferenciada, única, única. Não tem nada para ser comparado. Então, é isso aí, só portas. O nome já diz tudo.
E a Auto Longarina deixa seu carro nos trinques, né? Alinhamento técnico, seu carro outra vez. Tem equipamento exclusivo. Promoção, geometria 3D, 4 balanceamentos, rodízio de pneus, 70% de desconto. Basta enviar mensagem agora via WhatsApp para ganhar. Todo mundo ganha. 983 15 22 27. 983 15 22 27. Fala com o Gabriel e equipe. Auto Longarina, para você ter uma ideia de como você tem que ir direto lá, atende também oficinas e seguradoras. Então não gaste com intermediários. Vai direto lá na Madrid 361. Por exemplo, tem um caminhonetão, caiu num buraco, vai gastar com a franquia, vai lá, gasta só o que precisa gastar. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 20 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello, atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Facebook, Galeteria Piatto Bello e Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. Leocir da Lastra, a missão mais difícil é a do Grêmio por ser fora de casa ou é a do Inter por ter que fazer 2 gols de diferença, se for 2-0. Se não, 3 gols de diferença, tem que ser 4-1. Eu cheguei a dizer ontem aqui, professor, 40 do segundo tempo, se tiver 3-0 com o Inter, ainda haverá tensão. Claro. E se tiver 1-0, haverá uma grande esperança. Sim. Quer dizer que às vezes 3-0 é pior do que 1-0. Não. Pior não. Não, é muito. Haverá tensão muito melhor. Claro. Mas aperta dos dois. Não. Se tiver 1-0, tu acha que pode fazer o segundo. Mas uma se tiver 3-0, tu acha que o Flamengo Se tiver pode? 3-0, tu acha que tu tem que segurar. Se tiver 1-0, tu tem que marcar um gol. Uma coisa é tu ter tensão ganhando e outra coisa completamente diferente é tu ter tensão perdendo com a esperança de empatar. A garantia é 4-0 só. Sim, a garantia, Não, garantia é 8-0. 4-0 é muito complicado e difícil, né? 4-0. E aí, se eles fizerem não tem problema. Apesar que o Flamengo é faceiro, né? Faceiro. Eu acho que o Internacional tem essa possibilidade, eu acredito muito, na força do Beira-Rio. Acredito muito. Eu acho já que virou um jogo assim, os dois? Leocir? Olha, cara, pensando bem, velho. É difícil, né? É difícil. Tu sabe que a apreensão é tão grande e quando tu ganha em casa de 1-0 e vai jogar fora, por exemplo, se ganhar em casa de 1-0, gol qualificado, tu vai jogar fora, você já fica tenso e fica preocupado, imagina com 2-0. Tu não pode levar gol. E ali a preocupação maior. Você tem que atacar com quem? O 84, que era o técnico do Inter. O Tacílio Gonçalves. O Tacílio, né? Quem é e melhor? depois ele foi pro Grêmio na sequência e até treinou o Grêmio Show. O Inter ganhou em 84 o último título, depois o Grêmio ganhou de 85 a 90. Foi 2-0. Gauchão, né? Lá no Olímpico. E você O Barcelona é um grande tava... time. É? O Barcelona é um grande time. Claro. Tem um ataque tão bom ou melhor que o do Flamengo. Sim. Ganhou não de 2-0, ganhou de 3-0 o jogo de ida. 3-0. E perdeu para Roma. Perdeu um ano para Roma e outro ano para o Liverpool. Tendo ganho de 3-0 o primeiro jogo e tendo um ataque muito mais letal que o do Flamengo, que é bom. E com o mesmo pensamento de que só tinha que marcar um gol. Justamente. E com gol qualificado. Por favor, eu não estou comparando o Internacional nem com a Roma. Não, mas vale essa comparação. Nem com o Liverpool. Eu estou só dizendo que dá. Que obviamente que dá. Claro que a situação do Grêmio é muito melhor, porque o Grêmio tem que... Não, o Grêmio marcando um gol está no jogo. Assim, ó, o Grêmio
Se o Palmeiras fizer um gol... Se o Palmeiras marcar um gol, basta o Grêmio ganhar. Se o Palmeiras fizer um gol, basta o Grêmio fazer 2, que ele está classificado. Se o Flamengo fizer um gol, o Internacional tem que fazer 4. Então, pelos números, é muito melhor para o Grêmio. Diferença, o Grêmio vai jogar em São Paulo, o Internacional vai jogar no Beira-Rio, onde tudo tem sido diferente para o Internacional. O Internacional acabou de jogar com o Palmeiras e o REC disse muito bem, ganhou de 2-0, um gol foi mal anulado. Vergonhoso. Acontece, isso é do futebol. Eu não sei se acontece. Pois é, eu acho que acontece, é a minha opinião. Então, o Internacional ganhou 2-0 do grande Palmeiras, em casa. Então, pode-se ganhar? Pode. Mas, professor, uma coisa importante. O Grêmio, para passar, tem que fazer 2. Se fizer um gol, vai para os pênaltis. Se o Palmeiras fizer, o Grêmio já sabe que tem que fazer 2 gols para passar direto. Então, ele já sabe que tem que fazer 2 gols. O Inter sabe que tem que fazer 3 para passar direto. 3 e não tomar nenhum. O Grêmio até pode tomar um gol. Porque se empatar, fazer um gol, o Palmeiras fizer o gol, ele tem que ganhar de 2. O gol que o Nico perdeu. Mas aí... Agora sim. O pênalti que ele podia marcar. Aí sim. Mas aí, Leociro, o que é mais fácil? Ou o que é menos difícil? Aí que tá. Marcar 2 gols no Palmeiras em São Paulo ou 3 no Flamengo no Beira-Rio? Deixa o Leociro responder depois do intervalo. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Paolo Guerreiro foi liberado pela seleção peruana e estará disponível para enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Internacional visita o Goiás fora de casa domingo, 4 da tarde, no Serra Dourada pelo Brasileirão. Equipe reserva. Nico pode ser atração. Se atuar, Trellis é quem deve ficar de fora. Danilo Fernandes, Bruno, Klaus, Emerson Santos e Natanael. Bruno? Emerson Santos? Não, lateral direito. Acho que não vai ser o Bruno, vai não ser Zeca. Não vai ser. Não, Zeca, não, aqui, eu acho que é engano. É ato falho, professor. Acontece. Zeca. Ato falho do Bruno. É o Bruno querendo escalar Bruno. Isso aí. Vai ver que ele queria se escalar na lateral. Não joga nada. Danilo Fernandes, não do Inter. O nosso Bruno aqui que o Soares. Como foi bem o Bruno? Muito bem. E Galo, muito bem. Quer ir pro pau? Foi Gostei. muito bem contra o Flamengo. Muito bem, não bem. Eu gosto de quem reage. Muito bem. Senão é igual aquela... Agora, um dado interessante, Rec, que eu ouvi na transmissão do Sport TV, a média de idade do time do Internacional que jogou é mais de 31 anos. A média. E aí um time cascudo. Aí o senhor acha que ia jogar o Nonato. Danilo Fernandes... Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas por isso que não podia se abater no jogo. Não podia se abater. Ele tomou o gol, continua igual. Não podia se abater pela experiência, né? Pela experiência, né? Tô falando... E Danilo Fernandes, Zeca, Klaus, Emerson Santos, Natanael, Richelli, olha ele aí, gente. Bruno Silva, Nonato, Wellington Silva e Sarrafiori, Trellis ou Nico Lopes. O Grêmio recebe o Atlético Paranaense amanhã. Parede.
Por que não Paredes? Pode ser que ele apareça em Não, e algum que lugar entrou aqui. bem nos 2 últimos jogos que Como ele o entrou. Elton Silva é uma peça importante, daqui a pouco bota o Paredes. Até porque o Paredes entrou muito bem. Entrou de novo bem. De novo bem, né? Eu já tinha entrado bem lá no Ceará contra o Fortaleza. E entrou muito bem contra o Flamengo. Grêmio recebe o Atlético Paranaense amanhã às 5 da tarde, jogo que eu estarei comentando na Grenal. Apenas 3 titulares relacionados, Matheus Henrique, Alisson e Léo Gomes, todos devem ficar no banco de reservas. Cortez deve voltar a treinar no final de semana, então Capixaba deve atuar amanhã. Recuperado Diotite, David Braz está à disposição. A principal dúvida fica entre Tassiano e Darlan. Eu já disse essa bobagem ontem aqui, professor, e disse na Grenal também. Outro que estava com problema de otite era o Edenilson, lá contra o Flamengo. Porque o Tite estava assistindo. Provável Grêmio. Realmente, como é que tu dissesse que tu anda? Meio mala, né? Olha, tu acha que o Edenilson, com lesão muscular, que foi dúvida até o último minuto, jogou mal porque o Tite estava lá? E tinha outro que estava com problema de... Por favor. Tu tá meio viajando no programa. O Moledo acho que estava com problema de otite também. O Michael Matiello, te mandou um abraço aqui, dizendo, olha, muito inteligente essa lógica do REC, dizendo que melhor 1-0 do que 3-0. Como ele não é burro, porque ele, né? Ele entendeu o que eu quis dizer. 1-0, a torcida faz o segundo gol com o olho. E com o berro. E 3-0 ela impede o Inter pode tomar um sufocaço do Flamengo, que vai pro desespero, e tomar um gol. Foi isso só que eu disse. A torcida tira com o olho. Mas eu só queria te fazer uma pergunta. Dentro desta tua linha atual da Valise, o Everton deixou de jogar porque a Copa América fez mal? Ou tu já esqueceu que o Everton, desde que voltou da Copa América, nunca mais foi o Everton? Termina em ite também, professor, o problema do Everton, mas é outro. É europeite. Júlio César, Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Capixaba, Rômulo, Tassiano ou Darlan, Luciano, Luan e Pepe, com Tardelli na frente. Só vai ter atacante nesse time aqui. Luciano, Luan, Pepe e Tardelli. Imprensa espanhola noticia novo interesse do Atlético de Madrid para ter Everton. O clube espanhol ofereceria menos que o valor pedido pelo Grêmio, mas aceitaria receber seu bolinha somente no final do ano ou no ano que vem, no início do ano que vem. E a Atalanta da Itália deve formalizar proposta por Luan nos próximos dias. O Everton pode ou poderia estar com o europeite, como você disse, mas chamou a atenção que logo depois da Copa América, todo mundo era preservado, menos ele, que foi o único que jogou a Copa América. Não, exatamente. O outro dia disseram, olha, eu acho que o Everton não fica no banco. Vai, ele deixa o Everton em todos os jogos no banco. Não sei se não vai chamar amanhã para concentração também. Daqui a pouco de última hora, né? Já foi, né? Já matamos a... Todos? Não tem mais? Ainda tem mais um? Temos um. Vamos lá. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. A TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem e demolições. A TBK Serviços tem todas as soluções para sua obra: limpeza, preparo de terrenos, hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura, gesso. A TBK Serviços idealiza, projeta, realiza por completo a sua obra. Ligue 983 196410 ou 32077976.
Siga no Instagram, @TBK Serviços. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Você compra R$20 em perfumaria e a higiene e limpeza e tal, e já concorre a R$5.000, vários sorteios de R$5.000 e um carro zero esperando por você. Então, Sanar Farmácia, que com saúde não se brinca. Uma sugestão. Saúde é o que interessa, professor, o resto não tem pressa. Uma sugestão. O Felipe Luiz é titular indiscutível da lateral esquerda do Flamengo. Ele hoje é o atual titular da seleção brasileira. Então, por que o Internacional não pode se interessar pelo René? Ou o Trauco. É que o Trauco tem muito gringo tem um problema de número de estrangeiros no Internacional. Mas qualquer um dos dois jogaria no Internacional. O René, eu gosto muito dele, porque baita tem jogador. muita força e velocidade. São duas coisas, características que eu gosto particularmente. Eu não sei porque fritaram ele muito no Flamengo, né? Porque ele é muito bom jogador. Mas ele botou o Trauco na reserva, ele era o titular do Flamengo. Bom, agora o Flamengo... Ele era famoso lá no Sport Recife. O Flamengo comprou o titular da seleção brasileira. Bom, Mas por mais que tenha problema, professor, porque o Inter tem Jogou bem lá o Felipe Luiz contra o Inter. Cuesta, D'Alessandro, Nico, que oscila em titularidade, e Guerreiro. Tem uma vaga. Pode ser do Trauco. Não, mas tem o Sarrafiori crescendo. Não, mas o Sarrafiori não é a primeira opção do Odair. Ele não é o 12º. Mas uma hora vai ser. Mas não é quando a hora chegar, o D'Alessandro não vai estar no time. Não é essa a questão, Maurício. É que tu só pode escalar 5. Sim, tu só pode ter 5 entre no time e banco. Então, se tu vai trazer um estrangeiro titular... Sim, tu barra o Sarrafiori de ficar no banco. Tu barra até do banco. Sim, ou o Sarrafiori de ficar no banco, ou o Sarrafiori só vai poder ficar no banco quando o D'Alessandro não jogar, que é jogo sim, jogo não. Mas ele não é aproveitado mesmo, professor. Não é verdade. Não. Quando o D'Alessandro ele tem campo... entrou e mudou o jogo em Fortaleza. Importante. Quando o Fortaleza, o D'Alessandro estava lá? Não. Estavam os Então, reservas. tinha vaga. Mas estavam os aí que tá falando, reservas. Aí o Sarrafiori vai jogar só no meio dos reservas, Maurício. Mas que bela maneira. Mas, professor, quando o D'Alessandro tiver em campo, mas se vai contratar alguém, contrata o René. Mas o D'Alessandro joga todos os jogos importantes do Internacional. Tu vai condenar o Sarrafiori a nunca ficar sequer no banco num jogo importante. Aí ele fica e não entra, não muda nada, Não professor. é assim que se desenvolve um jogador. O Inter tem 6 ou 7? Hoje 6. 6, porque além do Sarrafiori tem o Treino. Mas dá para administrar o Trauco também. Dá. Sempre tem um jogador lesionado com cartão. Traz o René. René, mas eu gosto muito mais. Do René? Não, eu também acho que é melhor, mas não Aí, precisa o Trauco tem outro descartar essa agravante, possibilidade. né? Jogador de seleção. Ainda tem essa. Tem essa de convocar e convocado sempre. Não, eu acho que se o Internacional conseguisse o René... Porque não há dúvida que o Internacional precisa de um lateral esquerdo. Por alguma razão que ninguém compreende, mas ele tem tantos méritos que a gente tem que aceitar algumas coisas que não concorda. O Odair não quer. O Trauco já foi, tá me lembrando aqui o Bruno Soares, então nós estamos jogando conversa fora. Não quer testar o Zeca na lateral esquerda. Por uma hierarquia de grupo nesse momento. Eu acho que quando ele tiver um tempo, agora, já nesses jogos aí que o Inter ainda vai jogar vários com o time misto, ele vai jogar na lateral alguma partida. Mas ele joga todos os jogos do time misto e todos na lateral direita. Mas aí quem que ele vai botar na direita, professor? Heitor, que jogou muito bem o Grenal. Que é difícil entender que o prêmio que esse menino... Aí eu tenho que concordar com o Rec. O prêmio que o Heitor ganhou por jogar muito bem o Grenal... Foi não jogar mais. Não, foi ser retirado da lista da Libertadores. Leocir, para encerrar o programa, porque hoje temos até o pronunciamento do presidente Bolsonaro aí na sequência. 2 Grenais, o que significa?
Era teu sonho de consumo no passado? É uma loucura inimaginável? Vai ser um inferno para todo mundo? O que vai ser, Leocir da Lastra? Não, a verdade, eu queria jogar um Grenal. Fiquei no banco 2 vezes e não participei de nenhum. Então, essa sensação eu não tive como Mas estava lá no Bololô. Estava no Bololô. Fui campeão, né? Sim, Fui bom por isso. E campeão no Olímpico, né? Em 81? 84. 84. Mas o goleiro era o Mano? Não, é que vocês falaram... Mano. O Gilmar era o segundo goleiro. Tinha o Beto, lateral esquerdo, que veio de Santa Maria. Maria. Vocês falaram no Silvinho. Em 81, o Internacional foi campeão dentro do Olímpico com o gol do Silvinho. Eu acho que por isso que tiraram o Olímpico não existe mais, né? Agora é só arena, né? Porque não ganhava o Grenal. Pô, desculpa. Não quero entrar na polêmica, né? Leocir, tá, e o que tu acha? Para o Estado e... Para. Não só Estado, né? Não é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, dos dois Mato Grosso. Olha, para muita coisa. Paraná, a minha mãe mora lá. Cara, é impressionante, ninguém fala do Atlético, Curitiba, ninguém. É Inter e Grêmio, mais internacional. Valeu, obrigado, Leocir. Obrigado, professor. Diga aí, Maurício. Para fechar, quem está muito confiante na final da Libertadores já pode começar a comprar o ingresso. $100 o mais barato, depois vai ter um lote a $80. Até a segunda. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. See how much fun we have. That's funny. I think Chucky did something.